professor Jean Carlos, tá? Junto com a Manuzinha aqui, para ajudarmos vocês nessas atividades de língua portuguesa. Tá? Desde já peço a colaboração de vocês para dar aquele like, se inscrever no canal, dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem uma chave Pix para vocês ajudarem o canal a crescer, tá? E melhorar a qualidade da transmissão para vocês. Dão essa força lá, peço essa ajuda para melhor transmitir o trabalho para vocês. Vamos lá. O assunto de hoje se chama transitividade verbal. Tá? Desde já, a transitividade verbal é a necessidade de ter complemento, tá, apresentado por alguns verbos. Tá? Esses verbos, eles exigem complementos chamados de transitivos. São os verbos transitivos que exigem a presença de algum complemento para que eles tenham significado. Sem esse complemento, a mensagem não fica totalmente clara, fica sem sentido. Tá? E dentre esses verbos nós temos aí o primeiro deles, que é o verbo transitivo. Então o verbo transitivo, ele tem como característica principal ser um verbo que necessita de complemento. Tá? Ou seja, eu preciso de alguma mensagem, algum elemento a mais junto desse verbo para que ele possa passar a mensagem com sentido completo. Tá? Vou dar só um exemplozinho aí. Caio pegou a caneta. De imediato você vai jogar a pergunta. Quem pegou a caneta? Caio. Você já tem o sujeito. Então quando você diz Caio pegou, não fica aquela seguinte pergunta, mas pegou o quê? Veja que se eu terminasse a minha oração apenas em Caio pegou, ela não teria sentido completo. Porque quem pega tem que estar pegando algo, né? Então, nesse caso aí, haveria a necessidade de algum complemento para que esse sentido ficasse completo. Daí, o complemento a caneta. Tá? Isso é o que faz com que seja um verbo transitivo. Ele necessita de um complemento para que o seu sentido seja completo. Ok? Esses complementos, você tem os complementos sendo transitivo, direto, transitivo, indireto, e transitivo direto e indireto. O que isso quer dizer? Que esse verbo transitivo, ele pode ter o seu complemento com o chamado objeto direto, ou seja, todo complemento de verbo ele é chamado de objeto. Esse objeto pode ser direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo, os dois. Mas vamos focar no transitivo direto. É aquele que vai necessitar desse complemento direto. Como assim, professor? Esse complemento vai se ligar ao verbo sem a presença da preposição. Então, sem a presença da preposição, esse verbo vai se ligar. Como o meu próprio exemplo de Caio pegou a caneta. Se formos notar, Caio pegou o quê? A caneta. Esse ar que está ligando o verbo a caneta, o substantivo caneta, ele é apenas um artigo, não é preposição. Tá? Vamos observar agora o verbo transitivo indireto. O transitivo indireto ele já vai se ligar a esse verbo, né? Ou seja, o complemento vai se ligar ao verbo com a necessidade da preposição ali. Tá? Isso é o que vai levar ao verbo transitivo indireto. Ou seja, o complemento desse verbo vai se ligar ao verbo com a presença da preposição. É muito importante que se fique atento a isso. Tá? A presença ou não da preposição. O exemplo básico assim, gosto de doces. Veja, gosto é o verbo. Então, quem gosta tem que gostar de algo. Então, gosto do quê? De quê? Gosto de doces. O complemento é de doces. O de é classificado como preposição, o que faz com que esse objeto seja indireto, tornando o verbo transitivo, porque precisa de complemento, mas só que ele é indireto pela presença da preposição. Perceberam isso? Ok? Agora vamos trabalhar o verbo transitivo, tanto direto quanto indireto. Isso mesmo. Ele tem tanto direto quanto indireto. Tem mesmo? Tem. Então vamos verificar. Nesse caso, o verbo transitivo direto e indireto, ele é chamado também de bitransitivo. Bi porque representa dois, tá?
E ele necessitará de um complemento, que seja um objeto direto, e o outro complemento, um objeto indireto. Ou seja, ele vai precisar dos dois complementos. Tá? Um exemplo básico. Eu pedi desculpas ao vizinho. Vamos analisar. Eu pedi. Quem pede tem que pedir alguma coisa. Eu pedi o quê? Desculpas. Veja que desculpas complementa o verbo pedir. Mas ele tem alguma preposição ali? Não, não há nenhuma ligação com preposição. Significa que esse verbo aí, aliás, esse complemento é um objeto direto. Tá? O outro é ao vizinho. Pera lá. Eu pedi ao vizinho. Verifica que ao vizinho também completa o verbo pedir. Só que neste caso aí, veja que eu já tenho uma preposição. Que preposição, professor? A preposição ao. Ela se liga ao verbo pedir, tá? Com a ajuda da preposição. Isso faz com que tenhamos aí o verbo transitivo, direto e indireto, ou seja, com o uso dos dois complementos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Temos também o que chamamos de verbo intransitivo. Ora, se temos aquele que precisa de complemento, também temos aquele que não precisa de complemento. Por si só, ele já encerra a oração, ele já dá o sentido completo. Então, neste caso, podemos chamar este verbo de intransitivo. É aquele que não vai necessitar de complemento. Ainda que eu possa ter elementos posteriores a esse verbo, a oração pode encerrar nele, porque por si só terá sentido completo. Exemplo básico aí, a atriz brasileira morreu. Verifica qual é o verbo. O verbo morrer. Há a necessidade de algum outro elemento para que se possa entender qual foi a mensagem passada? Não, não há necessidade. Então esse verbo por si só já tem sentido completo. Tá? Então ele ajuda no entendimento da oração sem a necessidade de nenhum complemento. Isso é o que chamamos de verbo intransitivo. E por último, nós temos o chamado verbo de ligação. Tá? Apesar de ele não fazer parte desse elemento de transitividade, é bom falar um pouquinho sobre ele. O verbo de ligação, ele já é um verbo específico para apenas, como o próprio nome já está dizendo, ligação. Ele vai ligar o sujeito com a característica do sujeito. Tá? Ou seja, eu terei um sujeito na oração e esse meu sujeito terá alguma característica, como se fosse um adjetivo ou uma locução adjetiva. Exemplo, Ana parece feliz com o presente. Olha só, Ana parece feliz com o presente. Esse verbo de ligação só está fazendo o papel de ligar Ana com o adjetivo dela, que é feliz. Você pode perceber que esse verbo, se eu remover da oração, olha, essa é a Manu dizendo para vocês prestarem atenção. Tá? Já ela reclamando. Preste atenção. Então, Ana, nesse caso aí, se eu remover esse verbo parecer, ainda assim eu vou ter uma frase nominal. Ana feliz com o presente. Veja que continua tendo sentido. O que não ocorre com os verbos transitivos e intransitivos, já que se eu removê-los, a oração perde sentido. Então, nesse caso aí, pode verificar que o verbo de ligação, ele apenas faz o papel de ligar sujeito com característica. Ok? Rapidamente vamos fazer uma atividade rapidinha aqui, só para verificar se vocês realmente compreenderam. Então, 1. Marque a alternativa que apresenta verbo transitivo. Vamos lá. Letra A. Vi uma mosca aqui. B. Ele está contente. E C. NDA. Qual dessas você acha que é a alternativa correta? Vamos analisar. A. Vi uma mosca. Vi o quê? Uma mosca. Então você pode perceber que o verbo aí ele está necessitando de algum complemento. Então, nesse caso, a resposta certa seria a alternativa A. Na questão 2, vamos analisar a questão 2 agora aqui. Classifique
a transitividade dos verbos em destaque. A seguinte frase: quando repetir isto, pela terceira vez pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que os homens não são padres. Machado de Assis. Nesse caso, ele pede que esses verbos que estão destacados, você classifique eles. Vamos analisar o primeiro verbo. Quando repetir isto. Quando repetir o quê? No caso, já necessita de complemento. Então, ele seria um verbo transitivo. Mas que verbo transitivo? Direto, indireto ou transitivo direto e indireto? É só verificar o complemento, que é isto. Isto, nesse caso, está se ligando a repetir sem preposição, o que faz com que ele seja transitivo. Beleza? Então, transitivo direto. Tá? E no caso, o objeto dele é isto, tá? Que é o objeto direto. E o próximo verbo é pensei. O verbo pensei no quê? No seminário. Verifica que agora o complemento do verbo pensar, tá? Veja que pensar já é por si só transitivo. Então ele necessita de um determinado complemento. Né? Está necessitando de um complemento. Então nesse caso aí o complemento dele seria no seminário. E a gente vai analisar. Esse complemento no seminário, ele tem a presença de uma preposição? Tem a preposição no. Então, no se liga a pensei com a preposição no. O que faz com que esse objeto seja indireto, tornando o verbo transitivo indireto. Manu, já tá com sono, mano? Vem? Oi, mano. Isso é muito carinho, viu? Tá? Mas como se pensa em perigo que passou? Veja que agora eu tenho o verbo passou. O perigo que passou. Verifica que esse verbo ele não te pede, né? ele não necessita de um complemento para que se possa entender a mensagem que se quis passar. E se não há presença de complemento, logo esse verbo é intransitivo. Beleza? Então a gente pode perceber esse exemplo da transitividade. O primeiro seria transitivo direto, porque o complemento não tem a presença de preposição. O segundo seria transitivo indireto, porque o complemento está com uma preposição no. E o terceiro seria um verbo intransitivo, porque ele não necessita de complemento para que possa ser entendido a mensagem. E por último, vamos à questão 3. Assinale a única alternativa que possui verbo de ligação. Olha o verbo de ligação aparecendo aí. Questão A. Virou a cara e saiu. B. O interesse do povo não diminuiu. C. Meu avô foi buscar prata na mala. E D. A menina estava faminta. Então, qual desses tem um verbo de ligação? Virou a cara. Verifica que o verbo virar está necessitando de complemento. Virou o quê? A cara. Que no caso aí acaba sendo o complemento do verbo. Então, ele não é de ligação. Ele passa a ser um verbo transitivo. B. O interesse do povo não diminuiu. O interesse do povo não diminuiu. Verifica que o verbo diminuir, ali, ele está no final. E em si, ele não necessita de complemento. Portanto, ele seria um verbo intransitivo. Tá? E não de ligação. C. Meu avô foi buscar prata na mala. Meu avô foi buscar. Vê que eu tenho uma locução verbal aí. Tá? Porque eu tenho o verbo foi e o verbo buscar. Tá? Então se chama locução verbal. Foi buscar o quê? Prata. Veja que ele tem um complemento, ele necessita de um complemento. E esse complemento não tem preposição. Então seria um objeto direto. O que faz com que a locução foi buscar seria uma locução transitiva. E no caso da letra D, a menina estava faminta. A menina, no caso é o sujeito, e faminta é a característica da menina. E o verbo estava, ele é apenas o verbo de ligação. A resposta certa seria a letra D. Beleza? Desde já agradeço vocês, galera. Muito obrigado por participar da nossa aula. Tá? Dê aquela estudada para que a gente possa tirar excelentes notas. E não deixa a Manu ficar com raiva de vocês, rosnando, viu? Prestem atenção. Desde já, um abraço a todos e vamos nos esperar para a próxima aula, ok? Tchau!